Na semana passada, então, teve essa reunião do Comitê de Política Monetária, Roberto Campos Neto ainda presidente, e eles decidiram manter a taxa de juros no patamar estratosférico em que ela está desde que o Bolsonaro deixou o governo. Na segunda-feira saiu a ata da reunião que tomou essa decisão. Essa é um documento que é sempre muito esperado pelos analistas econômicos, e mais do que os analistas, pelos operadores do mercado, para ver se dá para dar uma especuladinha em cima, né? Que nós vamos, porque eles que lá apresentam as justificativas para e já sinalizam o que vão fazer no futuro. E a última frase da ata do Banco Central, que é um documento, vamos deixar para comentar depois, mas é longo, o único adjetivo que eu vou usar nesse momento. Lá no finalzinho, eles dizem que o Banco Central não hesitará em voltar a aumentar a taxa de juros para blá, 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 blá. Ou seja, faz uma ameaça clara de que, em vez de diminuir a taxa de juros, ele tende a aumentar. Só que nesse meio tempo, Kennedy, aconteceu um terremoto. Não assim um tsunami, mas teve um terremoto na segunda-feira nos mercados internacionais. A gente vai comentar os motivos desse terremoto. E essa ata não levou nada disso em conta, porque isso aconteceu a posteriori. Só que agora, você olhando a ata, eles vão dizer: não, tá vendo? A gente estava certo. Estava certo porra nenhuma, desculpa o francês. Eles não sabiam que isso ia acontecer, tá certo? O que aconteceu ali foi um negócio completamente imprevisível, né? O fato é que a sinalização do Banco Central é de que as taxas permanecerão altas, altíssimas, e talvez até aumentem mais. Como interpretar isso, Kennedy? Ô Zé, a frase é assim, ó. O comitê unanimemente reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. Bem, a meta é de 3%. Tem um intervalo de tolerância de 1,5 ponto. Então, pode ser até 4,5 ou pode ser 1,5. O mercado está prevendo uma inflação de 4,1 para fechar 2024. Portanto, dentro do intervalo que acomoda a própria meta. Né? A meta ela não é assim, a bunda da mosca. Você tem que É uma acertar. Você banda, tem que, não é uma bunda, né? é uma banda, não é uma bunda. Né? É uma banda, não é uma bunda, não é o alvo. Né? Então, assim, primeiro tem isso. Dois, o terremoto da semana passada, entre as razões que o provocaram, tinha a avaliação de que os juros permaneceram muito tempo altos nos Estados Unidos e que, portanto, o terremoto sinalizaria uma baixa de juros nos Estados Unidos, o que tiraria qualquer pressão do Brasil para elevar a taxa de juros. Mas ela ficando em 10,5% ao ano, como todo o mercado já esperava, já sabia, foi uma reunião do Copom, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ia ficar igual e os caras podiam falar ainda que podia subir. Tem aí 6 pontos percentuais de acima da inflação. Isso é um ganho muito alto. Isso é assim, isso é um prêmio no planeta inteiro. Isso é raro. Isso é um espaço para se acomodar eventuais choques. Então não teria motivo nenhum para subir a taxa. Agora, por Só que fazer um que o Banco parênteses, Kennedy. diga? Essa taxa, nesse patamar, provoca um fenômeno, por exemplo, como o seguinte: o sujeito vai lá no Japão. O Japão tem taxa de juros negativa, né? Você deixa o dinheiro no Isso. banco, você perde dinheiro em vez de você ganhar, né? Então, é o lugar mais barato no mundo para você se financiar para vir especular aqui no Brasil. Então, você vai lá, toma uma dívida no Japão e aplica o seu dinheiro no Brasil. Lá, juro negativo. Aqui, 6% real, acima da inflação. Você ganha fazendo o que eles chamam de arbitragem, né? Só que o que Isso. acontece nos últimos tempos, e especialmente aconteceu na segunda-feira? O iene, que é a moeda japonesa, se valorizou em relação ao dólar. Com isso, ficou caro, mais caro, para o cara que tomou dívida no Japão para vir especular no Brasil, e ele teve que vender ativos aqui no Brasil
para pagar a chamada de margem lá da dívida dele no Japão. É a teoria do caos, né? Bateu a borboleta, deu uma Bateu asa em voadinha lá, Tóquio. Lá em Tóquio e veio provocar um tsunami aqui na Faria Lima. Não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo Isso, inteiro. A Nasdaq despencou, né? A Bolsa Americana tem as ações de tecnologia e tal. Foi um isso. fenômeno, quer dizer, tem nada a ver com a realidade brasileira, absolutamente nada a ver. E Nada. assim, na terça-feira já tinha mudado e hoje já está completamente diferente. Não é um negócio Exato, assim, caos, fim do exato, mundo, vai. E exato. aconteceu depois da reunião do Copom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ata saiu no mesmo dia, ninguém nem prestou atenção, tamanho era o caos do mercado financeiro. E agora vão dizer: olha, tá vendo? Tá vendo nada, é tudo cascata. Desculpa, Kennedy, eu tô muito indignado, eu não pude ficar quieto. Não, a tua indignação ela é correta. O Copom tem 4 diretores indicados pelo Lula e 5 indicados pelo Bolsonaro, né? Agora tem uma independência do Banco Central. O presidente não controla mais a política monetária, não é mais o governo federal que tem esse controle diretamente, é o Banco Central que assumiu esse poder. O executivo não tem esse poder, mais de controlar a política monetária, né? E aí todos eles foram na mesma linha. Isso pode sinalizar que os 4 do Lula viram que iam perder de 5-4, falaram, é melhor sinalizar unanimidade, porque essa coisa vai mudar no ano que vem, quando vier um novo presidente do Banco Central, e tudo indica que será o Galípolo, que é o preferido, o favorito até agora. Tudo lá no Planalto indica, as informações caminham nesse sentido. Vamos fazer esse movimento. Agora, o resultado concreto, Zé, é que isso é um baita de um terrorismo monetário e um terrorismo fiscal. Isso interdita o debate, né? É uma maneira de querer enquadrar e acuar o Lula e o Haddad, no seguinte sentido, não falem do Banco Central, não falem mais da taxa de juros, porque o governo acabou de anunciar medidas de ajuste fiscal e toma uma ata dessa pela cara. O governo acabou de atender o que o Banco Central estava cobrando, o que o Campos Neto estava cobrando, o que o mercado estava cobrando. Outra coisa, os juros, né, a gente já falou disso aqui, a Mônica de Bolle explicou outro dia. Os juros são despesas, são gastos. Os juros são dinheiro que a União paga para rolar a sua dívida. Né? O déficit público brasileiro se agrava com uma Selic mais alta, ela agrava, ela aumenta a dívida pública e dificulta a economia que o governo precisa fazer do ponto de vista fiscal. Então, assim, esse debate precisa ser feito. E esse debate no Brasil não é feito. É como se esse fosse um dinheiro sagrado que você tem que tirar do orçamento, do bolso de todos os brasileiros, para pagar a dívida pública, como se não importasse. Uma Selic em 10,5, em 10, em 9,5, em 9, em 8. Você paga 6% acima, 6 pontos percentuais acima da inflação, 6% de ganho real ao ano. Né? Você tem que discutir isso, você tem que Como qualificar. Assim, chama isso? rentismo, Rentismo, né? É isso. né? Não tem outra Dificu- palavra para definir isso. É rentismo. Você não trabalha, aplica o seu dinheiro e acha que o dinheiro dá em árvore, né? Porque sem produção, como é que o dinheiro se multiplica? Isso, Não aumentou a riqueza, não faz sentido isso, né? No é. entanto, todos os manuais que são considerados doutrina religiosa pelos economistas que dominam as opiniões econômicas na imprensa brasileira, no mercado financeiro, no Isso. Diabo a 4, primeiro são escritos em inglês. Teria nenhum problema em ser escrito em inglês se o país onde eles são escritos, que são os Estados Unidos, não fosse o emissor da moeda mundial, onde essa regra não vale, né? Os Estados Unidos têm o maior déficit do mundo. Isso. E Para eles não crescendo. vale. E, Isso. sim, né? Porque eles são emissor de moeda. Daí só vale a regra para os outros. E aí vem para cá e a gente importa essa regra Isso. acriticamente e, assim, sem levar em conta um dado básico. Ah, juros altos. O que que significa? Significa que o governo federal, em vez de gastar com saúde, educação e estrada, vai usar para pagar os rentistas que estão ganhando 6% acima da Isso. inflação, no mínimo. É Isso. isso. É transferência de dinheiro do público para quem tem aplicação financeira, direta, pura e simples. Mas isso não entra na conta. Isso a gente não Esse pode falar. debate Isso não não é tá, feito de uma, não pode ser discutido. esse debate não é feito de uma forma qualificada como se acaba de fazer agora.
a gente olha o noticiário, isso aí não entra em discussão, é um dogma, né? É algo sagrado o que o Banco Central está fazendo, é técnico, né? É técnico, olha só, os políticos aí, o Lula e tal, né? A gente sabe onde isso vai dar. Outra coisa, Zé, você falou daquele do soluço global, lá do terremoto global, a tendência são os juros caírem nos Estados Unidos. Tem gente, muitos economistas dizendo que não é assim, que haverá uma recessão lá, que isso está em debate ainda. O governo Biden, o governo americano tem tido bons números na economia. A gente está com bons números aqui, a inflação de alimentos está menor, deve fechar o ano em 3,7%, menor do que a previsão do mercado para a inflação de um modo geral. Eu já falei aqui da meta de inflação, que é de 3%, e a partir de janeiro de 2025, Zé, ela passa a ser meta contínua, vale nos 12 meses. Você não tem que estar preocupado em acertar a bunda da mosca, ou a banda, cumprir a banda, no intervalo anual. Você faz aquilo em 12 meses, que é a prática internacional mais moderna. Portanto, tem espaço para a gente combater a inflação de um modo responsável. Ninguém está aqui defendendo que tem que ser leniente com a inflação. Entendeu? Não é esse o debate. A inflação corrói o poder de compra de todo mundo e atinge, sobretudo, os mais pobres. É importante ter inflação baixa. Agora, isso não pode virar um negócio, porque em Marte tem inflação zero, na Lua também. Mas não tem gente, não tem vida real, não tem economia Qual é a real. função da economia? Qual é a função de um economista? É melhorar a vida de todo mundo. Não faz nenhum sentido você ter gente que foi estudar nos Estados Unidos e, né, passou a vida estudando, defendendo que quando a renda aumenta e quando tem mais gente empregada, isso é uma má notícia. É, a gente ouve Não, isso se o aqui no cara Brasil. é pago para dizer isso, fica quieto, né? Porque se o objetivo é esse, vai todo mundo ficar em casa apertando o botãozinho de aplicativo de Certo. especulação financeira. Ninguém vai trabalhar. É isso que leva. Essa é isso que. Aí isso é uma boa notícia. Ah, não, o desemprego está altíssimo, a renda caiu, não tem pressão de demanda, Exato. Nós já né? comentamos aqui, Zé, 500 vezes a questão da comunicação do Lula em relação à questão econômica, o tom, que a palavra dele tem peso e tal. Agora, você não pode interditar o debate para o Não, presidente da dessa vez República. Ele foi não teve eleito. Lula, ninguém falou nada. É Nada. só. Foi o Japão provocando um tsunami na Faria Lima, entendeu? E tem outra coisa, Kennedy, a ata, eu fico irritado porque a ata Eu estou vendo. toda ela é baseada nas expectativas do mercado. Não Isso. porque a pesquisa Focus, que mede as opiniões médias do mercado, ora, esses caras não acertam nem se vai chover à tarde. Eles erram todas. É pior que meteorologia. É inacreditável. Se jogasse uma moedinha, eles acertariam mais. Eles erram todas. No Isso. final do ano, ainda fazem um jantar para se congratular de todos os erros que cometeram de previsão. Esses caras, eles preveem que vai dar uma coisa errada, aí dá a coisa certa, ou o contrário, e tudo bem. E aí a ata não, porque as previsões do mercado, São como super assim? Usa os dados desinteressados, né, reais. Zé? Sim, Desinteressados. é Eles a não querem juros previsão mais altos. autorrealizável. Agora, aquilo que você falou, acabou de falar. Pega a inflação, Olha PCA, lá. PCA 15, tá? Que é o último que saiu, né? Já saiu julho. Maio, 0,44. Junho, 0,39. Julho, 0,30. Isso, na minha aritmética simplória de jornalista, é desaceleração, né? Era mais, agora está menor. 3 meses de Faz queda. sentido. Aí você vai ler a taxa, a trajetória para a taxa de juros, a extraída da pesquisa Fox e taxa de câmbio. Está dizendo aqui que a previsão é que vai subir. A desinflação medida pelo índice, pelo IPCA, cheio tem arrefecido. Como assim tem arrefecido, cara? Vocês estão olhando outros números? É isso Ou vão aí, Zé. achar um número lá que faz sentido para a tese deles, E é né? curioso, Cherry unânime, né? picking, você. É inacreditável. Unânime. São 9 cabeças que pensam do mesmo jeito. É um negócio assim, é impressionante. Claro que a gente sabe que ali.
na hora de falar com vamos votar, acomodar. Tem um jogo, eles querem emitir que eles são um Banco Central unido, que não vai ter divisão, que se o Lula indicar, eles vão continuar afinados. A gente entende esse jogo agora. O mercado está o tempo inteiro falando, e com acesso às informações do Banco Central, inclusive porque o presidente do Banco Central vai em evento e abre a boca. E quando o Lula abre a boca publicamente ou fala numa entrevista para todo mundo ouvir, é um problema, né? É, Então, assim, é, é terrorismo, porque tem o terrorismo fiscal, né? Aquela coisa que estão fazendo. Agora é terrorismo monetário puro e simples. Olha aqui, nós vamos subir a e é taxa de juros. dogmático. É Exato. doutrina, não é, não tem, é religioso, porque não tem Isso. debate, você não pode discutir. Essa semana saiu um artigo brilhante do André Lara Rezende no jornal Valor Econômico. Ele é um dos pais do Plano Real. Ele escreveu até para, eu suspeito, para botar as coisas no trilho e dizer, olha, Isso. a história do real é essa daqui, não o que estão falando aí em podcast, documentário, diabo a quatro, tá? Exato. Ele fala assim, é engraçadíssimo, porque no primeiro parágrafo já tem assim, olha, as ideias fundamentais para o Plano Real estavam em dois artigos. O mais importante foi escrito por ALR, e o outro é por ALR e PA. ALR é ele mesmo, né? Ele não quis dizer eu, E o então outro é ele o Pércio falou, ele Arida. citou-se a si mesmo, e o outro era o Pércio Arida, e é verdade. Ele não está Não mentindo, está tá verdade. mentindo, não Não, é tá se verdade, é isso gabando. mesmo, né? E ele diz lá o seguinte, falou, olha, não faz nenhum sentido você calcular o déficit primário excluindo juros. É despesa do mesmo jeito, está lá escrito, é o pai do É Plano Real. isso. Nós só não temos inflação galopante no Brasil por causa dele. É esse o cara. Então vai ler lá. E depois ele fala, falta imaginação para os economistas para saírem desse dogma. Eu não acho que falta imaginação, falta vergonha. Falta vergonha na cara, não é possível, não é possível. E quando alguém fala no nome do Lara Rezende para presidir o Banco Central, porque ele não quer, Sobe não o quis, dólar. parece, né? Sobe o dólar. Né? O cara que um dos pais do real controlou a inflação brasileira. Você devia querer um quadro desse lá dentro, entendeu? É um negócio, Zé, olha, entristece, mas esse é o papel da gente, nesses anos de estrada toda, é aqui numa análise, Zé. Ô, Zé, eu Ô, tenho que passar para o próximo bloco para você não, fazer. calma, tem um monte de comentário aqui. Não, dane-se o segundo bloco aí, eu vou falar pouquinho, só para falar bobagem, eu falo menos, não tem problema. Fala, não, precisa falar Danilo bobagem. Sotero Rogério, nosso colunista aqui. A pergunta, para lembrar, é por que o Banco Central ameaça aumentar os juros recordes no Brasil? E a resposta do Danilo foi porque descobriram que dá mais dinheiro ser rentista do que investir em desenvolvimento do país. É o extrativismo 2.0. O Banco Central decidiu ignorar que um dos seus objetivos seria a busca do pleno emprego ou considerar que um monte de entregador de iFood já é pleno emprego. Ana Maria Balardim nos dá boa tarde, Ana Maria. O Joab Epifani, boa tarde, Toledo e Kennedy, do BC pretende aumentar os juros para baixar os ímpetos de crescimento, ímpetos deve ser, né? De crescimento do consumo, que é o motor econômico do governo Lula. A Ana Cláudia Maia comemora que o fuso horário contribuiu pela via ao vivo, deve estar nos vendo do exterior, né? A Renata Alcântara diz: Vocês viram o artigo do André Lara Rezende no Valor? Vimos! Toledo contou. Vimos e citamos aqui. E Obrigado, Renata gostamos. Alcântara. É isso aí. Denise Balestra, presidente do Banco Central, já pediu para ser ministro do Tarcísio, caso esse seja eleito em 2026. Ele está fazendo a parte dele para prejudicar o Lula. É, não sei se é exatamente isso, eu acho que é pior, porque eu acho que É, é uma filosofia religiosa é. que leva a Isso, um crescimento medíocre e a qualquer sinal de crescimento é, você pisa no freio para isso. que quem está no ônibus se esborrache, né, um contra o outro, né? Concordo com Tudo bem. você, Zé. É isso que você falou. Agora, pega mal, né? O presidente do Claro, banco. Pega mal. claro, mas esse daí, Tudo cara, é, esse daí você vai. Bob Fields the Third, né? A terceira geração. Não vai. Não dá para esperar nada diferente, né? É, Renato Alcântara complementa. BC aqui prefere o Brasil com desemprego alto e salário baixo. Nos Estados Unidos, o BC tem que considerar emprego, não apenas inflação. Juro alto é para elite que vive de investimento. Exatamente isso, né? Sem tirar nem pôr. O André Luiz Pereira dá boa tarde para nós dois. Boa tarde, André Luiz. Tamar Alves, vergonha o que o BC está fazendo. Em 2019,
tanto a inflação como a Selic eram de aproximadamente 4%, mesmo o governo não respeitando o teto de gastos, exatamente, era o mesmo presidente do Banco Central. É, enfim, eu acho que é isso, acho que chega. Já falei demais aqui, Kennedy. Falou não, Zé. Ó, a síntese vai na linha. É a seguinte: ata do BC faz terrorismo monetário e fiscal para acuar Lula e Haddad. Vou colocar lá no grupo e nós vamos seguir adiante. O pessoal vai colocar na Repita, enquete. repita. Ata do BC faz terrorismo monetário e fiscal para acuar Lula e Haddad. É isso, é interditar o debate. É, pressionar o Lula e o Haddad, coloca na parede. Vai, corta gasto, ferra os mais pobres aí, porque é o seguinte, nós vamos cuidar do Bolsa Rentista aqui, ninguém tasca no Bolsa É isso, Rentista. A gente defende. é isso mesmo. Né? É Bolsa A Rentista. Michele Aliás, você Santos, podia ter adoro o usado Toledo essa Pistola. expressão no seu título. Que é o que? É o Bolsa Rentista? O Bolsa Rentista. Ué, Ia muda fazer aí. sucesso. Ia fazer sucesso. A gente guarda essa. Bolsa rentista Ah, é sagrada para o Banco Central. pô, Zé, olha só, Imexível. Michele Santos aqui, eu também gosto, viu, Michele? Adoro o Toledo Pistola. Obrigada por falar as palavras certas no momento certo. Roberto Toledo, você é craque de bola. Imagina, Zé, imagina.